de alguma forma por ele. Eu nunca mais fui a mesma. Depois dos meus pecados, eu achei que eu ia morrer. E realmente eu iria morrer aquele dia, eu ia morrer apedrejada. Mas quando eu achei que eu estava sem esperança, quando eu estava num mar de escuridão imenso, ele veio como luz. E em vez de me condenar, ele disse: vá e não peques mais. E o meu caso? Eu vivia nos sepulcros. Corrente nenhuma era forte o suficiente para me prender. Olha, e eu ainda carrego as marcas no meu corpo de quando eu me cortava. E eu nem gosto de lembrar dos gritos da minha alma dia e noite. Quando eu vi ele descendo daquele barco, mesmo com uma legião de demônios tentando me impedir, eu me lancei aos pés dele e o adorei. Eu vivia em trevas, mas ele me transportou de um império de trevas para a sua luz. Luz? Eu nunca tinha visto luz antes na minha vida. Para mim, era mais um dia escuro como todos os outros. Até que um dia, eu escutei a voz dele dizendo para os seus discípulos: algo como, deixa-me ver. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E de repente, eu senti ele colocando algo gelado nos meus olhos. E toda a escuridão foi embora. E eu pude vê-lo pela primeira vez. No caso, realmente não tinha solução. Quando eu tinha 12 anos, eu fiquei muito doente. Eu só lembro que ficou tão escuro. Eu morri naquele dia. E quem poderia devolver a vida a uma criança já morta? Ele está ali perto de mim. Eu ouvi ele gritar. A morte não pode desobedecer o dono da vida. Amém. Ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou, como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva nas terras
o verbo que se encarnou, a glória que pariu o começo primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou. Mas nem todos creram nele. Alguns o odiaram, preferiram viver na escuridão. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Mestre, como é possível? A luz veio, mas outros preferiram as trevas. Ainda mais depois de curar enfermos, libertar endemoniados e até ressuscitar mortos. Graças a Deus, igreja. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o nome de Jesus.
Mostrei como Ele é o Criador de tudo. Olha aqui. Mostrei que Ele é o Verbo de Deus, que se tornou carne e viveu entre nós. Que Ele é a luz do mundo, que brilhou, iluminando o mundo escuro por causa do pecado. Apesar de ter sido rejeitado pelo seu povo, muitos outros tiveram a oportunidade de crer nele. Está perfeito, Senhor. Finalize assim. Escreva assim. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse registrada, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Sim, querido irmão, o sol brilhava todos os dias. As luzes nas casas, as luzes até mesmo pelo caminho, iluminando o caminho de todas as pessoas, até mesmo as luzes no templo aonde eles adoravam, estavam acesas constantemente. Só que nenhuma dessas luzes podia romper com a verdadeira escuridão, o verdadeiro problema do ser humano. Porque o verdadeiro problema do ser humano desde Adão é um problema chamado pecado. Desde Adão e Eva, desde quando o homem caiu, desde quando o homem pecou, todo homem que agora nasce no mundo, ele nasce sob os efeitos deste pecado. E o pecado não pode ser iluminado por uma luz qualquer. As luzes do templo, por mais esbranquiçadas que sejam, elas não podem iluminar aquilo que somente uma luz verdadeira pode iluminar. Sabe, o Salmo 51, versículo 5, Davi escreve dizendo: olha, eu fui gerado em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi está expressando aqui é uma realidade que é triste, é uma realidade dura, difícil de se aceitar. Nem todos gostam de ouvir sobre isso, mas é a verdade clara das Escrituras. Todo ser humano que vem ao mundo nasce sob os efeitos, debaixo dos efeitos do pecado. E é tão interessante como que a Bíblia ela faz uma comparação, várias e várias vezes ela compara a situação do mundo em trevas, a situação do homem nas trevas do pecado, com a escuridão total. Várias e várias vezes a Bíblia compara a situação do homem em pecado com o mundo em trevas, com a escuridão total, com a ausência da luz. E quando se refere ao homem ímpio, lá em Efésios 4:18, assim, ao descrente, ao não convertido, ao que não nasceu de novo, Efésios 4:18 ele vai dizer: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Veja, Paulo está dizendo aqui que o ímpio, ele tem o seu conhecimento, a sua mente obscurecida, não pode conhecer a Deus, não pode adorá-lo, não pode dar glória a Ele da forma devida, e nem pode ter uma compreensão correta a respeito das coisas da vida, nem a respeito da sua própria situação. Então, do lado de cá, nós temos um reino de trevas, pecaminoso, no qual todo ser humano nasce sob os efeitos dele, esse mundo escuro. Por mais que o sol brilhe todos os dias, por mais que as luzes lá na sua casa estejam acesas, há uma escuridão
que não pode ser dissipada com luzes quaisquer. Não podem ser dissipadas com luzes naturais. E se por um lado nós temos o reino de Deus, ou melhor, esse reino de trevas, que é um reino escuro do pecado, por outro lado nós temos o reino de Deus, que é descrito na Bíblia como sendo um reino cheio de luz. Deus é descrito como o Pai das luzes, o Deus da luz. Jesus Cristo, Ele vai dizer, como nós afirmamos aqui na peça: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. O reino de Deus é descrito como um reino de luz, e não como um reino de trevas. Então, de um lado nós temos o reino de trevas, do outro lado temos o reino de luz. E há um problema: os dois se odeiam. Os dois reinos se odeiam uns aos outros. E temos um problema ainda maior: o ser humano ele não pode se auto-iluminar. O ser humano ele não pode lançar luz em si mesmo. O ser humano não pode resolver o problema da escuridão do pecado em que ele nasce. Não com boas obras, não com algo que ele consiga trabalhar, se esforçar, ser bonzinho, para de alguma forma acender uma luz que o ilumine a tal ponto de ele conseguir a aprovação desse reino de luz, que é o reino de Deus. Por mais que ele se esforce, ele continuará vivendo debaixo do pecado. O que nós celebramos nessa noite, queridos irmãos, é o fato de o Pai ele ter sido bondoso conosco. O Pai ele foi muito gracioso. O nosso Deus ele foi misericordioso para conosco, para com o ser humano. Porque naquela noite, aquele bebê que nasceu não era um simples bebê, como o José falou, não era uma criança qualquer, mas era a luz do mundo, a única e verdadeira luz, como ele vai descrever lá em João 9, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Naquela noite, aquela criança, aquele bebê que nasceu, querido, nasceu a única luz, a única solução para o grande problema do lado de cá, a única solução para esse reino de trevas: o nosso Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, se fez gente, se fez homem, como você e como eu. Como o João imaginou aqui na peça, imagine toda aquela escuridão sendo rasgada pelo surgir da luz. Aquela criança que nasceu, queridos irmãos, era a luz do mundo, a única solução do pecado para o pecado do ser humano. Ele te convida somente para uma coisa: a crer nele, a crer nessa luz. E crer aqui não tem a ver em acreditar que ele fez alguma coisa, ou em ter um conhecimento a respeito de quem ele é. Porque ter um conhecimento a respeito de quem é Jesus, ter um conhecimento a respeito daquilo que ele fez, querido, isso não significa conversão, isso não significa vida no Evangelho. Então, crer aqui não tem a ver com conhecer alguma realidade, mas tem a ver com se render a Ele, tem a ver com deixar ser iluminado por Ele, deixar ser moldado, transformado por essa luz que iluminou o mundo, que rasgou o céu naquela noite. Tem a ver com amá-lo de todo o seu coração. João 12, versículo 36, ele diz: olha, enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então, nós ouvimos tantas pessoas dizendo que acreditam em Jesus, que creem nele, mas não são moldadas, não são transformadas, nada muda, continuam vivendo em trevas, continuam vivendo na escuridão, nada novo se faz, não há um novo nascimento, querido irmão, e não faz sentido ser iluminado por essa luz,
e continuar vivendo em trevas, continuar no pecado, permanecer exatamente o mesmo, da mesma forma como você nasceu, uma vida de pecado. 1 João 1, versículos 5 e 6 nos mostra isso. O texto vai dizer: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Mas ele continua dizendo: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós afirmarmos que temos comunhão com ele, e a nossa vida permanecer escura, vivendo exatamente da forma como nós estávamos antes, querido, nós mentimos, mas não praticamos a verdade. O convite que ele te faz nessa noite é para não apenas saber quem ele é, não apenas conhecer uma informação a respeito de Jesus, mas ser moldado por esse Jesus, ser iluminado por essa luz que surgiu ali, naquela noite. Sabe, João segue dizendo na narrativa, e foi dito perfeitamente aqui, João 3,19, que a única solução para o homem, a única solução para o pecado, a única luz para essa escuridão do pecado, quando ela entrou no mundo, ela foi rejeitada. Os seus não receberam. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha o que o texto diz, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu fico tão indignado quanto aquele discípulo do apóstolo João. Como é possível o remédio estar ali, mas o homem preferir continuar enfermo, doente? Eu fico tão indignado, a luz se acendeu, mas o homem, ele prefere seguir na escuridão, caminhando na escuridão, não permite ser iluminado por essa luz. A pergunta que eu te faço hoje é: qual é a sua atitude com relação a esta luz? Você continua cego, sem vê-la? 2 Coríntios 4:4 nos diz assim: olha, o Deus dessa era cegou o entendimento desses crentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe, o Deus deste século, o Deus deste mundo, ele tenta de todas e todas as formas cegar, colocar uma venda nos seus olhos, para que de forma nenhuma resplandeça a luz do Evangelho sobre você, querido irmão. Mas essa luz quer te iluminar hoje. O Evangelho quer te transformar hoje. Aquele Jesus que nasceu quer mudar a sua vida hoje. Talvez você veio aqui para assistir uma cantata de Natal, para ouvir algumas canções, para ver uma peça, mas sabe, os seus planos eram voltar para casa da mesma forma, quem sabe impactado, quem sabe impressionado, quem sabe um pouco mais alegre, quem sabe apreciando, mas não passou pela sua cabeça em voltar transformado, nascido de novo, iluminado por essa luz, que é o próprio Jesus. Eu gostaria de dizer para você que não saia daqui hoje assim. Em nome de Jesus, eu creio que a palavra cantada, encenada e pregada, ela é suficiente para tocar no seu coração e para gerar uma nova vida dentro de você, para iluminar cada canto escuro com a luz de Cristo. Qual é a grande escuridão que você tem escondido, tem guardado e não tem deixado a luz do Evangelho de Jesus resplandecer sobre ele? Tem um motivo pelos homens terem preferido as trevas do que a luz.
O texto diz que é porque as suas obras eram más. A luz traz à evidência tudo aquilo que é feio, tudo aquilo que está escondido. E a maioria dos homens não quer que as suas obras sejam reveladas, não quer que as suas obras sejam expostas. Mas deixa eu te dizer, o objetivo de Deus em lançar luz sobre a sua vida não é para te envergonhar, não é para te condenar, mas para que você veja a sua real situação, a sua miséria e se converta, creia nele, seja iluminado por essa luz, seja transformado por essa luz. Por isso, não saia daqui hoje sem realmente ser transformado por essa luz. Talvez você, querido irmão, que já foi transformado por essa luz, há alguma coisa escura ainda na sua vida? Há alguma coisa ainda em trevas? Há alguma coisa que você não gosta de lançar luz ali? Porque talvez é feio, porque talvez é vergonhoso. Traga tudo isso à luz. Que a luz resplandeça sobre tudo isso. E que nós amemos a essa luz, que é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Eu gostaria de pedir que você feche os seus olhos. E eu quero orar por você. E eu não poderia perder a oportunidade de fazer um convite para você. Você que verdadeiramente precisa ser iluminado pela luz de Cristo. Você que verdadeiramente precisa nascer de novo. Você que verdadeiramente precisa olhar para Cristo com novos olhos. Ser gerado de novo. Eu queria convidar você a tomar uma decisão nessa noite. Quem sabe você quer se render a Jesus hoje, entregar a sua vida a Ele. Se você quer tomar essa decisão, dê um sinal, levanta a sua mão, fica de pé e a gente vai orar por você. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? De se render a Cristo Jesus? De ser iluminado por essa luz? A luz veio. O convite para você é não amar as trevas mais do que a luz. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que aconteceu até aqui. O Senhor é um Deus bom, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso. A tua promessa se cumpriu. Isaías falou sobre isso. Esse povo que andava em trevas, a Deus, também somos nós. Sobre quem arraiou uma grande luz. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque Cristo veio. Obrigado porque agora nós temos esperança de vida. Obrigado porque agora nós não precisamos, ó Pai, morrer nos nossos pecados. Obrigado porque agora, Senhor, nós temos a salvação, nós temos o remédio, temos a solução. Temos, ó Deus, disponível, ó Pai, o acesso ao Senhor. Obrigado, porque a Tua palavra diz que o Senhor Jesus nos transportou de um império de trevas, de um reino de trevas, para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Nós vivemos para Ti, cantamos para Ti, nos rendemos a Ti. Seja adorado, Jesus, aqui nessa noite. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Abençoa o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que nos alegremos, ó Deus, quando o Senhor lançar luz sobre as mais diversas situações. O Teu povo deve ser um povo que ama a justiça. O Teu povo deve ser um povo que defende o direito, que defende a paz. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, o Teu povo deve ser um povo que trilha por um caminho iluminado, um caminho de luz, e não um caminho obscuro, de trevas. E nós
Te agradecemos porque o Senhor nos transformou e o Senhor nos trouxe para a luz. Deus, eu tenho certeza que há pessoas aqui com o coração, Senhor, coração a Deus movido e comovido. Eles tomaram uma decisão internamente, pessoalmente. Eu peço que o Senhor, a Deus, venha continuar, Deus, a tua boa obra na vida de cada um deles. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido irmão. Deus te abençoe, meu querido visitante. Vamos continuar adorando ao Senhor. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Irmãos, quem tiver aí o celular com lanterna e querer acender para nos ajudar, volta aí para nós. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar.
Deus. Nós estamos chegando ao fim da nossa programação de Natal. Quantos aqui vão voltar ano que vem? Tem alguns que não levantou porque não quer prometer o que não pode cumprir, na verdade. Mas o desejo é de voltar, amém? Amados, nós vamos orar mais uma vez para nós encerrarmos a nossa programação. E antes disso, antes de nós orarmos para fechar, eu vou convidar o Oséias para vir aqui à frente. E o irmão Oséias é que vai fechar o culto orando ao Senhor, abençoando a nossa não ida para casa, porque você vai lanchar aqui com a gente, amém? Aleluia. Agradecendo ao Senhor por este culto que nós podemos prestar a Deus, agradecer por cada irmão que aqui esteve, cada visitante, que o Senhor possa realmente brilhar no seu viver aí diariamente, que Deus possa te abençoar. Eu quero pedir para, cadê o Natan? Natan, reúne uma galera da igreja e fica lá na porta, faz uma filinha lá para abençoar a saída dos visitantes, dos irmãos lá, despedir e relembrar, porque quem sabe daqui até lá na porta eles podem se esquecer e ir embora, né? E lanchar para a gente. Eles brincadeiras à parte, mas Natan vai lá com a luz para dar um tchau para os irmãos. Vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos orar ao Senhor. Obrigado mais uma vez a cada um que esteve aqui presente. Vamos agradecer a Deus, né? Que Deus nos deu mais esta rica oportunidade de poder, né, mais um ano se findando e aqui estamos com a graça de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, a cada um de nós, Pai. De poder, ó Deus, contar, ó Pai, mais um ano, Senhor, na Tua presença. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Pai, queremos agradecer a cada um dos Seus filhos que chegou, Pai, os convidados, Senhor, que aqui estiveram, ouviram a Tua palavra, cantamos hinos de louvor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu talento, ó Pai, a cada um dos Teus filhos, Pai, para que pudesse aqui no dia de hoje, ó Deus, poder estar apresentando e cantando e louvando o Teu santo nome. Pai, o Senhor nos disperse, Senhor, para os nossos lares, ó Pai, em segurança, e que possamos, ó Pai, aí durante o próximo ano, ó Deus, poder, ó Pai, também continuar, ó Deus, te servindo, fazendo a Tua vontade, ó Pai, e caminhando, ó Pai, na Tua luz, para que possamos, ó Pai, ser bênção, ó Pai, por onde passarmos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, Pai, que aqui entrou. É isso que te pedimos em Teu nome. Amém. 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 Pessoal, chega lá, vai ter o lanche ali, beleza? Não vai ninguém embora, não.
Amém.